Queridos irmãos e irmãs presentes em nossa catedral, estimados ouvintes que nos acompanham pela Rádio Imaculada FM, prezados internautas que estão conosco pelas mídias das redes sociais da nossa Catedral Diocesana. Chegamos ao 13º domingo do tempo comum e estamos sendo confrontados com a dimensão do discipulado em nossa vida cristã. Em outras palavras, o Senhor está como que afunilando e querendo saber quem de fato é seu discípulo ou não. Aqueles que de fato são cristãos, católicos ou não são. Veja, na oração coleta que nós fizemos hoje, nós rezamos assim: ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Todos nós, antes do batismo, éramos apenas criaturas de Deus. Pelo batismo que nós recebemos na pia batismal, pela graça de Deus infundida em nosso coração, deixamos de ser filhos das trevas e nos tornamos filhos da luz em Jesus Cristo. Nos tornamos filhos no Filho Jesus Cristo. A oração continua: concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Não é das verdades terrenas, não é a luz das verdades dos homens, mas a luz da verdade do próprio Cristo, que foi confiado a nós no dia do nosso batismo, no momento em que nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos amados de Deus. Digo isso porque neste Evangelho aparecem algumas pessoas que voluntariamente se dispõem a seguir Jesus e outros que ele convida a segui-lo como discípulo. E nas respostas que Jesus escuta, ele vai dizer, como que confrontando essas pessoas: estão de fato dispostos a me seguir? A um primeiro ele fala: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro que pede: deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós nos declaramos católicos, e nós o somos pelo batismo que um dia recebemos, precisamos viver como tal. Se nós nos declaramos católicos, esta oração que fizemos tem sentido. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro. Existe um grande erro que tem entrado sutilmente na vida de muitos cristãos católicos, em muitos lares, em muitas casas, chamado relativismo. Muitos discípulos de Jesus não têm sido no real sentido dessa palavra. Têm sido discípulos por conveniência. Se me agrada, eu estou seguindo. Se me aperta um pouco mais, eu como que espano e não quero saber mais de seguir. E como que digo ao Senhor: não, já não conheço mais, como Pedro negou no momento de forte provação. Digo isso porque por vezes estamos a pensar que eu posso ser católico e ser protestante. Alguns chegam a pensar: eu posso ser católico e posso ser espírita. Outros pensam: eu posso ser católico e posso ser maçom. Eu posso ser católico e posso ler horóscopos. Eu posso ser católico e posso buscar outro tipo de filosofia ou de seitas. Não é possível. Ou você de fato é católico e honra o batismo que um dia te foi dado, ou infelizmente você está apenas fazendo parte de uma cifra de IBGE, de censo, que no Brasil chega a afirmar que somos mais ou menos cerca de 60%. Mas não acredito. Porque se nós olhássemos para a nossa cidade, não precisamos ir muito longe. Se apenas em nossa cidade fôssemos 60%, por mais que temos 4 missas nesta paróquia e nas demais paróquias de Formosa, ainda não seriam suficientes para acolher o número de cristãos que num dia como hoje, o dia do Senhor, deveriam estar participando de uma missa. Mas porque ainda somos católicos de senso ou de tradição,
porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque meu tio, porque não sei quem era católico, então também sou católico, não tenho outra coisa, vou ser católico. Não podemos mais ser assim. É como se nós tivéssemos um funil, que pouco a pouco começa de fato agora a fazer descer somente aqueles que o são, de fato, católicos. Quando eu digo isso, meus irmãos, precisa ficar muito claro a separação que deve existir entre trevas e luz. A oração disse: concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas, na tua vida, a luz da vossa verdade, da verdade de Jesus. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um caminho entre outros. Eu sou mais um caminho. Eu sou mais uma verdade, dentre outras. Eu sou mais uma vida, dentre outras. Não. Único caminho, única verdade, única vida. Ou nós aderimos de fato a Jesus Cristo, a sua mensagem, ao seu evangelho, à sua igreja, ou não entendemos o que nos foi dado na pia batismal. Como é triste vermos famílias que trazem seus filhos para a catequese de manhã e depois, no domingo, levam uma escola dominical numa igreja protestante. Ou trazem seus filhos para a catequese católica e fazem uma iniciação maçônica. Ou trazem seus filhos para a igreja católica na catequese e levam numa iniciação espírita. Ou iniciam eles no horóscopo, ou em benzimentos, em superstições, nisso e naquilo, e agem como se tudo estivesse certo. Não, padre, foi só um benzimento. Era só uma senhora da minha rua, não tem nenhum problema. Tem problema. Tem problema. Isso fere a tua fé cristã católica. Ou você é de fato católico, ou você não é. Como é triste vermos católicos que, diante de situações de perseguição à sua fé, diante de acusações infundadas à sua fé, simplesmente baixam a cabeça e meio que saem de fininho, mudam de assunto e não são capazes de defender a fé. Como vão defender uma coisa que não conhecem de fato? Existe um catecismo da Igreja Católica, não vou perguntar para não passarmos vergonha, mas quantos já leram o catecismo? Quantos já estudaram o catecismo? Meus irmãos e minhas irmãs, esta liturgia de hoje nos dá a oportunidade de pensarmos que tipo de católico tenho sido, que tipo de batizado tenho sido. O Senhor é muito claro: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto, não é digno do reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo, é a sua palavra. Ou nós de fato entramos naquilo que o Senhor nos está pedindo e deixamos o relativismo da nossa fé para trás, de lado, ou nós vamos amargar no dia do juízo daquela frase: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. Aqui é uma questão de escolha. O que eu quero ouvir no dia final? Vinde, benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino que está preparada para vós. Eu quero ouvir: afastai-vos, malditos. Muitos poderão dizer: mas Senhor, eu frequentei esta pastoral, eu frequentei este movimento, eu estive inserido, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui padre. Afastai-vos. Não viveu o seu batismo, não honrou o nome de ser católico, relativizou a sua fé, quis ser católico, quis ter um pé na luz e um pé nas trevas. A oração que fizemos foi clara: concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro. Onde está a luz de Cristo não pode existir as trevas. Ou eu de fato comungo do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, que dentro de instantes vai ser entregue na Eucaristia, e o sigo como discípulo dele. Ou eu não mereço o nome de cristão, muito menos o nome de católico. Meus irmãos e minhas irmãs, não brinquemos com a nossa fé, não brinquemos com a nossa vida espiritual. Levemos bem a sério a nossa vida espiritual. Talvez você não tenha levado Deus a sério, mas Deus te leva a sério. Quando o casal entra por este corredor central e vem aqui e o padre pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os confiar? O casal mais do que rápido diz: sim. O padre pergunta: estão dispostos a educar os filhos na fé católica? Respondem mais do que rápido: sim. E quando os filhos nascem, começam a relativizar a fé.
Começam a iniciar os filhos em práticas que não condizem com a fé católica. Já não fazem nem sequer o sinal da cruz com a criança. Não ensinam o filho a rezar. Ora, que lar é esse? É de fato uma família católica? É de fato um lar católico? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Como é triste, meus irmãos e minhas irmãs, encontrarmos ainda famílias que não entendem o que é a catequese católica. Que os filhos estão a preparar-se para os sacramentos, mas tanto faz, se surge um outro programa, pode faltar a catequese. Surge um passeio para a fazenda, pode faltar a catequese. Surge um feriado, vamos emendar e vamos faltar a catequese. É segundo plano, é se der certo. Não dá para continuarmos assim. Se nós insistimos com a fé católica frouxa, superficial, deste modo, nós vamos amargando cada vez mais números horríveis referente à nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, necessitamos, não é nem desejo. Desejo nós podemos não satisfazer e vamos continuar vivendo. Alguém pode ter o desejo de conhecer a praia, mas consegue viver sem. Necessidade, tenho que dormir, tenho que me alimentar, senão eu morro. Nós necessitamos mudar esse jogo. Nós necessitamos sair de uma fé católica superficial. Está na hora de sairmos deste mimimi da fé católica, onde católico pode tudo. Não pode. Não pode tudo. Católico pode o que a palavra de Deus nos ensina, o que está no Evangelho. O que foge disso não pode ao católico. Católico pode aquilo que está no catecismo da Igreja Católica. O que foge disso não pode. E não tem como a gente querer negociar. Não existe jeitinho brasileiro aí. Ou nós estamos na luz ou nós estamos nas trevas. É uma questão de escolha. E eu termino como comecei. Preste atenção nesta oração. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Se você está aqui hoje e é relativista na sua fé, o convite que a tua mãe, a igreja, te faz é este: faça uma escolha. Não tem como ser católico e ser protestante, ser católico e ser espírita, ser católico e ser maçom, ser católico e ser budista, ou ista, todos os istas que você quiser. Ou que você é católico ou você não é. Ou é luz ou é trevas. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Que essa semana Deus te ajude a tomar uma decisão. Que a tua decisão seja pela luz, não pelo erro, não pelas trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.